Saudações a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já comentamos em algumas oportunidades sobre a necessidade de produzirmos fruto, especificamente sendo este fruto o fruto do Espírito. Agora tratemos especificamente sobre este fruto e ver o que Deus tem preparado para nós. Façamos a leitura de Gálatas capítulo 5, verso 22. Dependendo da tradução que nós tivermos, vai englobar dois versículos, 22 e 23. Todavia, a versão que estamos usando tem apenas o verso de número 22, é a versão Almeida Revista e Corrigida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui vemos a definição de Paulo escrevendo aos Gálatas sobre o que é este fruto do Espírito. E antes de tratarmos especificamente sobre o fruto do Espírito, vamos conversar sobre determinados aspectos da nossa vida espiritual, já que se o fruto é espiritual, o que isso significa em nossas vidas, o que é carnal, o que é espiritual, o antagonismo que há entre essas duas naturezas, essas duas maneiras de fazer, de viver, na verdade. O primeiro ponto a se tratar é viver pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versos 1, 2 e 5, vamos ter a seguinte afirmativa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Esta expressão firme de Paulo no capítulo 8 de Romanos vem dizer que nós somos agora diferentes. Se antes estávamos vivendo segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa herdada de Adão, agora nós temos uma nova natureza, uma nova vida, e nós vivemos agora segundo o Espírito, segundo a direção de Deus para as nossas vidas. Viver no Espírito é estar livre da lei do pecado e da morte, e vivos agora para o Senhor, buscando as coisas que são do alto. Gálatas capítulo 5, versos 13, 19 até o 21, porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vimos aqui duas coisas bem distintas e bem avessas, que são o viver pelo Espírito e a outra é viver pela carne, viver servindo a vontade da carne. Então vamos determinar bem duas coisas aqui. Quando nós nascemos, já nascemos com uma natureza dentro de nós, que é a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza carnal. A Bíblia muitas vezes se refere sobre a carne. Não está se referindo especificamente sobre o nosso corpo físico, apesar de que o corpo físico vai praticar coisas que são da vontade da carne, mas a carne aqui se refere a uma natureza espiritual que recebemos de Adão. O que esta natureza quer? Tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que nos traz a decadência de nosso ser espiritual, tudo que nos leva para o caminho da morte, todas essas vontades são as vontades da carne. Quando aceitamos a Jesus como Salvador,
herdamos uma nova natureza conhecida como a natureza de Cristo que está em nós. Esta natureza deseja o quê? Aquelas coisas que são de Deus, deseja aquilo que é do céu, deseja orar, deseja estudar a Bíblia, deseja adorar a Deus. Fazendo tudo isso, fazemos a vontade do Espírito. É óbvio que quando nós fazemos a vontade do Espírito, estamos indo contra a vontade da carne. E a recíproca também é verdadeira. Ao fazer a vontade da carne, nós estamos indo contra a vontade do Espírito. Não há como conciliar as duas naturezas. Isso é bem claro. Quando agradamos a uma, desagradamos a outra. Quando desagradamos uma, agradamos a outra. Não há como desagradar as duas ou agradar as duas, ou uma ou a outra. Não há como, não há um ponto de interseção entre elas, não há nada que pertença a uma e a outra ao mesmo tempo. Ou vivemos pelo Espírito, ou vivemos pela carne. E vamos escolher aquilo que o Espírito Santo de Deus nos impulsiona, que é viver segundo a vontade do Espírito Santo de Deus que há em nós. Agora, além de agradar a um e desagradar a outro, há uma luta, há uma guerra muito grande entre essas duas naturezas. Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estas opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, duas naturezas dentro de nós, elas existem. A natureza carnal não morre. Mesmo quando nós aceitamos a Jesus e temos a vida transformada, esta natureza carnal não morre. Ela pode enfraquecer, pode ficar inibida, pode ficar controlada, todavia permanece viva. E viva pode a qualquer momento aflorar, fortalecer-se e vir a vencer essa luta que há entre as duas naturezas. É muito importante que nós venhamos a alimentar a natureza de Cristo, fazendo aquelas coisas que são de Deus, buscando aquilo que é de Deus. Assim a natureza de Cristo em nós ficará fortalecida e a natureza carnal fraca. Se há uma luta, o mais forte vai vencer. Se nós começamos a não fazer mais a vontade do Espírito, então nós começamos a alimentar automaticamente a natureza carnal, a qual se torna cada dia mais forte e, nesta luta constante, a natureza carnal acaba vencendo. E aí vamos sucumbir aos desejos dela e, quando menos percebermos, já estaremos afastados, desviados da presença do Senhor. Nada acontece na nossa vida espiritual de uma hora para outra. Nós andamos segundo o Espírito e precisamos buscar viver mais ainda, nos aprofundar mais, para que esta natureza carnal fique cada dia mais faminta, fraca, fique inibida, sem conseguir vencer nesta luta diária que temos. Vamos começar a tratar especificamente sobre o fruto, já que conversamos rapidamente sobre essa espiritualidade, essa carnalidade, essa luta constante que há entre uma natureza e a outra. E como se dá o desenvolvimento deste fruto em nós? Nós somos como uma árvore que vai produzir um fruto, e este fruto vai gerar alegria para aquele que cuida de nós, para aquele que cuida da árvore. Quando Jesus fala da parábola, ele faz a comparação entre ele sendo a videira verdadeira, nós os ramos, e o Pai, o lavrador, aquele que cuida. Quando nós que somos ramos produzimos bons frutos, é claro que o agricultor, aquele que cuida, o Pai Celeste, neste caso, na comparação, vai se alegrar e vai cuidar de nós mais ainda, para que venhamos a produzir mais fruto. Mas o fruto, ele não nasce já no ponto de ser consumido, no ponto de ser apresentado e dito: aqui está o fruto. Não. Ele começa com algumas características que não são muito agradáveis nem chamativas. Ele começa verde, começa duro, começa amargo, impróprio para se comer, para se consumir. Com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo características
que o tornam mais agradável, e aí até o ponto de ser colhido e servir de alimento. Então todo fruto tem o seu desenvolvimento natural. Nós, como servos de Deus, estamos em uma constante transformação, em um constante aperfeiçoamento, em um constante desenvolvimento espiritual. Assim como a criança vai crescendo e chegando a jovem, a adulto, assim também nós, espiritualmente, temos o nosso desenvolvimento. Esse desenvolvimento não depende exclusivamente do tempo. Ele é feito no decorrer do tempo, durante o tempo, mas é relativo, depende muito de o quanto nós nos doamos, nos submetemos ao agir do Espírito Santo em nós, da ação de Deus para nos transformar, tirar aquilo que não lhe agrada e fazer de nós uma pessoa transformada, uma pessoa modificada, uma pessoa que vai desenvolver com o tempo habilidades características, no caso, melhor dizendo, de quem é um ser espiritual e não carnal, como era antes de conhecer a Cristo Salvador. Efésios 4:12 ao 13, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A Bíblia é nosso alimento espiritual. Através dela nós vamos aprendendo a desenvolver-nos espiritualmente. E começa como uma criança, um menino, um bebê, com o leite puro, com o leite adequado para irmos crescendo. À medida que se cresce, vai se necessitando de outros alimentos, e estes alimentos vão desenvolvendo em nós características que nos fazem fortalecidos na presença do Senhor. Mas é muito necessário nos submetermos à vontade do Espírito. Esse Espírito é que desenvolve em nós características que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Ninguém pode jamais desenvolver-se se não se submeter àquele que desenvolve, àquele que faz crescer, àquele que age, que opera, que vai tirando aquilo que não interessa, aquilo que não importa, aquilo que não é bom, e colocando, desenvolvendo em nós aquilo que é realmente louvável e que glorifica o nome do Senhor em nossas vidas. Vejamos algumas diferenças entre fruto espiritual e dom espiritual, porque o dom espiritual, e assim nós cremos, assim nós vemos e vivemos, Jesus mesmo certa vez disse que se nós erramos é porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Então, analisando as Escrituras, conhecendo o poder de Deus, nós somos preenchidos, somos enchidos, somos capacitados com dons espirituais. Agora, os dons espirituais são perfeitamente comparados com o fruto do Espírito. E daí precisamos fazer uma diferença muito grande, porque não necessariamente quem tem dons pode dizer: espiritualmente eu estou bem. E nós já vamos ver por que fazendo esse vai e vem, essa comparação entre fruto e dom. Primeiro, o dom é dado, o fruto é desenvolvido. Deus dá o dom a nós, Ele nos dá o dom. O dom vem, é dado, vem de Deus para nós. O fruto não. Ele resulta de uma ação do Espírito Santo em nós, e ele é desenvolvido nas nossas vidas. O dom vem com o batismo no Espírito Santo. Assim, de maneira geral, podemos afirmar dessa forma. Já o fruto não, ele começa com a nossa conversão. Enquanto que o batismo no Espírito Santo pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, seja a inexperiência de uma vida espiritual, no começo dela, seja no meio, seja mais para o final, o fruto não. O fruto ele começa a ser desenvolvido desde a nossa conversão, desde o momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Essa conversão já é uma ação do Espírito em nós,
porque ninguém pode se achegar a Deus sem que Ele venha nos convidar, venha nos chamar, venha a nos tocar com seu Santo Espírito aos nossos corações, para entendermos que esse convite é importante para nós e assim aceitarmos a Jesus como Salvador. Então, desde a nossa conversão, o Espírito Santo já começa a trabalhar em nós para desenvolver o fruto espiritual. O dom é para uso na igreja, já o fruto é para uso em todos os lugares. Quando que o mundo dificilmente vai compreender a manifestação dos dons espirituais, os quais são usados para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus, porque esta igreja, este povo é que vai ter o entendimento do que está acontecendo quando esses dons são utilizados. Já o fruto, ele é para uso em todos os lugares, porque ele vai influenciar, ou ele é o resultado da influência do Espírito Santo em nós. Uma vida transformada, uma vida que dá testemunho de uma nova vida, de uma transformação, de uma ação do Espírito Santo em nós. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber que somos diferentes, que fomos transformados, que fomos salvos de uma vida desregrada, de uma vida totalmente corrompida, e agora fomos transformados para nos apresentarmos a Deus de maneira diferenciada. Então, enquanto que o dom é para a igreja, o fruto é aquilo que vai ser apresentado diante dos homens. E os homens, ao vê-lo, vão glorificar a Deus por causa do fruto que temos desenvolvido. O dom vem do exterior, do alto, ele é de fora para dentro, ele é dado. Já o fruto não, é do interior do crente para fora. É produzido em nós, desenvolvido em nós, é de dentro para fora. O dom vem perfeito, porque é o dom de Deus. Já o fruto vem requerer um amadurecimento nosso. Isso vai explicar de maneira bem clara quando nós dizemos assim, que o dom é perfeito. O que é aperfeiçoado é aquele que recebe o dom. E é aperfeiçoado como? Através da ação espiritual de Deus, que vai nos amadurecendo. Esse amadurecimento espiritual nos ajuda principalmente, neste caso aqui dessa comparação, a utilizar os dons da melhor maneira, da maneira adequada, e que o nome do Senhor é glorificado em tudo isto. O dom vem para o serviço, mas o fruto, ele vem para dar testemunho da transformação que o Evangelho é capaz de fazer. Enquanto que o dom, um revestimento de poder para estarmos mais capacitados para fazermos a obra do Senhor, o serviço do Senhor, o fruto vem para testemunho às nações do poder transformador de Deus em nós, do Evangelho de Jesus Cristo, da ação maravilhosa do Espírito Santo. O dom vai terminar um dia. Nós, enquanto estamos aqui fazendo esta obra, temos o agir, temos a manifestação dos dons espirituais em nós. Todavia, o fruto não. Se nós olharmos 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Este tempo que estamos vivendo é o tempo da manifestação do poder de Deus em nós. Todavia, chegará um tempo em que não necessitaremos mais viver assim, em que já estaremos com o Senhor, e esses dons são para esta obra específica. Todavia, a operação do Espírito Santo em nós vai produzir alguém que vai para o céu, alguém que vai encontrar o Senhor, alguém que vai receber seu galardão, alguém que vai participar das bodas do Cordeiro, alguém que vai ter um corpo transformado, alguém que vai passar a eternidade na presença do Pai. Isto nós temos que lembrar, atentar, nos alegrarmos nesta maravilhosa promessa, nesta herança que nos está reservada, e também buscarmos viver segundo o Espírito, para que espiritualmente venhamos a ter uma vida saudável, uma vida frutífera, uma vida que glorifique o nome do Senhor em nós. Então vamos agora
trabalhar especificamente sobre o fruto espiritual, ou o fruto do Espírito. E o primeiro fato a ser discutido aqui é por que Paulo diz no verso 22, mas o fruto do Espírito é. Depois que ele diz ele vai falar de 9 palavras, vai citar 9 palavras diferentes. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E há muitos que dizem os frutos do Espírito que temos que produzir. Mas Paulo é bem claro em dizer o fruto do Espírito é, tudo no singular, dando a impressão, dando a afirmativa, única conclusão de que é um só fruto. E por que então essas palavras todas, 9 palavras exatamente? É porque apesar de ser um fruto, ele tem 9 características. E como eu já disse, o fruto é desenvolvido em nós, ele é aperfeiçoado, ele vai adquirindo outras características com o passar do tempo, assim como um fruto qualquer, um fruto normal. Então, se nós percebemos em nós uma característica ou outra, algumas delas, mas não todas, não se preocupe, precisamos buscar mais a ação do Espírito Santo em nós, nos submetermos a esta ação, para que este fruto venha a adquirir outras características que ainda não tem. Dentro dessas características nós vamos trabalhar uma a uma, começando pelo gozo. O que seria isto? A alegria intensa, que passa por cima de todas as aflições. 1 Pedro 1,8, ao qual não o havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O que é um gozo inefável? Inefável é aquilo que não pode ser expresso por palavras. Não há palavra no dicionário para descrever a alegria de crermos, de vivermos, de contemplarmos, de termos um Deus maravilhoso que temos em nossas vidas. E não só um gozo inefável, mas também glorioso. Esse gozo é uma alegria tão intensa, tão maravilhosa, dada pela ação do Espírito Santo em nós, que as aflições não são suficientes para nos abater e entristecer profundamente. Sentimos abalos, sentimos impactos, mas isso não perdura, porque o gozo do Espírito Santo em nós nos faz passar por cima destas aflições, experimentando a alegria em todo o tempo. Outra característica é a paz, que é a característica de um coração sereno, tranquilo. Essa tranquilidade experimentada somente por aqueles que são justificados pela fé. E por que isso? Romanos 5,1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira paz que nós temos que entender aqui é a paz quando é tirada a inimizade, a ofensa que havia entre nós e Deus. Mas que ofensa é essa? O pecado. O pecado ofende a Deus. O pecado é abominado por Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós fazemos com que Deus venha a se entristecer em relação a nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e nós somos justificados. Como assim? Nós nascemos de novo e diante de Deus agora, a partir da decisão por Cristo, é como se nós nunca tivéssemos pecados. A justiça de Cristo na cruz, a justiça perfeita, agora está imputada, está sobre nós, está em nossas vidas. Quando Deus nos vê, não olha mais um pecador, mas pela nossa ação da fé em Cristo, no seu sacrifício, nós agora somos vistos por Deus como se Ele olhasse para a cruz e visse a obra perfeita de Jesus. Somos agora justificados pela fé neste sacrifício. E temos o quê? Paz com Deus. A inimizade, a ofensa, o pecado, o mal que havia de separação entre nós e o Pai, agora foi desfeito, tirado. E podemos, ao contrário de ter inimizade, estamos em paz com o nosso Deus. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se
atemorize. A paz que Jesus dá é diferente da paz do mundo. O mundo pensa na paz como a ausência de tribulações, ausência de guerra, ausência de maldade. Todavia, a paz que Jesus dá é algo tão profundo e perfeito que podemos viver no meio da maldade, no meio de guerras, no meio de tribulações, mas nada pode tirar a paz que há dentro de nós, que nós sentimos por não ter mais inimizade com Deus. Essa paz, essa tranquilidade invade os nossos corações e temos a perfeita paz do Senhor em nós. Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que busca a paz de todas as maneiras possíveis. Procura pacificar, produzir paz, fazer com que haja paz entre as pessoas, entre os relacionamentos. Todo aquele que não é um pacificador, todo aquele que não busca viver em paz com seu próximo, ele não pode ser chamado de filho de Deus, porque o filho de Deus, ele realmente não vai olhar, em alguns momentos, até para a justiça entre os homens. Às vezes somos até injustiçados, mas procuramos ter paz com tudo e buscar em Deus a justiça perfeita, porque Ele é capaz de fazer como Ele quer. Muitas vezes somos injustiçados, caluniados, ofendidos, mas resistimos firmes, crendo que o Senhor, o justo juiz, virá ao nosso favor e no devido tempo a sua obra de justiça se apresentará e nós seremos justificados sempre por Ele. Então a paz que temos não pode ser tirada de qualquer maneira. Pelo contrário, é firme, é constante, é maravilhosa. A próxima característica é a longanimidade. Característica de quem é longânimo. É aquela paciência que nos guarda dos momentos de ira. Ira é uma obra da carne, obviamente, e a longanimidade é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Ainda que venha a ofensa, ainda que venha o mal contra nós, ainda que venha o tempo de dificuldade ou até o dia mau que Paulo cita, nós aprendemos a esperar, a vivermos com uma paciência, ser longânimos, ter a longanimidade e esperarmos o momento em que Deus vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Afinal, ninguém que serve ao Senhor fica abandonado. Nada foge ao controle de Deus e Ele mesmo conhece o melhor caminho para nós. Se estamos esperando uma ação de Deus e ela ainda não aconteceu, é porque Deus não só é o conhecedor do que é melhor para nós, mas também do quando é melhor fazer aquilo para nós, tomar uma atitude, uma ação em nosso favor. Deus sempre tem seus propósitos e nós, às vezes, não conhecemos, não sabemos. Todavia, o final do caminho com Deus, vivendo pela direção dEle, pela ação dEle, é sempre o caminho da vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 até o 8, vai nos trazer o seguinte, versos 2 e 8, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, juiz reto ou justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui está Paulo dizendo para Timóteo, prega, exorta, repreende, faz tudo isso através da palavra, mas faz com longanimidade, com a paciência, com a tranquilidade de quem é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não para produzir ofensa, mas para produzir transformação. Paulo está passando aqui no verso 8, prisão, está passando o limite da sua vida,
estando aprisionado, estando longe dos irmãos, não tendo a sua liberdade, estando oprimido, estando humilhado, todavia ele olha para o Senhor, ele contempla o que está por vir, a sua herança, e está pensando na sua coroa, está pensando naquilo que ele já fez para o Senhor, naquilo que ele produziu sendo usado por Deus. E isso vai servir de esperança para ele. E mesmo estando em prisões, ele mantém a sua longanimidade. Hebreus capítulo 6, verso de número 12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Você se lembra do caso de Esaú e de Jacó, aqueles dois irmãos, em que Esaú, pela pressa de querer aquilo que necessitava naquela hora, que era aquele guisado, aquela comida preparada por seu irmão, ele vendeu a sua herança. Quantos de nós estão vendendo a herança que Deus tem para nós, se precipitando por bênçãos pequenas, menores, por posses menores e rápidas? Estamos vendendo a verdadeira promessa que está no porvir por coisas efêmeras, por coisas passageiras, por coisas deste mundo, desta vida, que não levaremos conosco. Mas nós devemos viver não como negligentes, não negligenciando as promessas, mas que sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, como diz o escritor aos Hebreus. Assim devemos ser longânimos para herdar aquilo que Deus tem para nós. Outra característica do fruto do Espírito é a benignidade, é ser amável, é sentir e exercer misericórdia. Isso que é ser benigno. Essa característica da amabilidade que está em nós, tão grande a ponto de pensar em fazer apenas o bem. Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui o discurso, a pregação de Jesus Cristo, falando sobre a relação entre os homens, em que ele vai ensinar que nós devemos amar os nossos inimigos. Se alguém me amaldiçoa, eu vou abençoar esta pessoa. Se alguém me odeia, eu vou amar esta pessoa. Eu vou orar por ela, para que Deus mude a sua vida, para que Deus transforme quem ela é. Saulo foi um perseguidor de cristãos, que prendia, que levava para a tortura e para a morte. Todavia, ele se transformou num perseguido, um pregador do Evangelho, transformado assim. O que hoje persegue, amanhã será perseguido. O que hoje está contra, amanhã estará ao lado. O que hoje blasfema, amanhã será um pregador do Evangelho que transforma vidas e glorifica o nome do Senhor. Então não podemos jamais subestimar o poder da graça de Deus, o poder desta graça redentora que transforma vidas, que traz aquele mais terrível pecador para a presença do Pai, para herdar as mesmas promessas que temos e também juntos caminharmos para o céu. Lucas capítulo 6, versos 27 ao 38. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que os caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem as túnicas recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu,
não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquela de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão de novo. A bondade é a excelência moral e espiritual que nos capacita a zelar pela verdade, pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo o que é mal e perverso. E rejeitando assim aquilo que é mal e perverso, nós faremos a vontade do Pai que está nos céus. Nós precisamos nos submeter a essa ação espiritual, essa ação do Espírito de Deus, para que a nossa vida moral, que se refere ao que é apresentado diante dos homens, que é o nosso comportamento, é o nosso falar, é a nossa maneira de ser, essas características que no meio da sociedade precisamos valorizar. Embora os tempos são difíceis, em que a moralidade é deturpada, em que o que era certo agora é errado, o que era errado agora é padrão de vida, padrão de comportamento, não podemos nos deixar levar por isto, mas nos submetermos à palavra do Senhor, para que moralmente sejamos exemplo de servos da palavra de Deus, de escravos de suas ordenanças, não escravo no sentido de estar debaixo de um jugo insuportável, mas escravo no sentido de não escolher mais a própria vontade, mas de fazer a vontade daquele que nos chamou, a vontade que moralmente é melhor, é maior, é mais excelente, está acima da imoralidade que a sociedade vem pregando. Espiritualmente estaremos elevados. Essa bondade que deve haver em nós vai nos fazer rejeitar o mal que a sociedade prega e fazermos abraçar a bondade que Deus tem para nós, a excelência de uma vida cristã segundo a vontade do Pai, direcionados pela palavra do Senhor. Fé, a característica que nós temos do fruto espiritual, que é a fé. Essa fé é o que nos faz sermos fiéis, leais a Deus, independentemente das circunstâncias que vivemos. Essa fé é que produz em nós a fidelidade. Existe uma fé natural que todos os homens têm, que são capazes de crer em qualquer coisa até, em qualquer pessoa, em qualquer ser. As pessoas são capazes de crer. Essa fé foi colocada em nós por Deus, porque fomos feitos para crer na sua palavra, para crer nele, para vivermos por fé nele. Há uma outra fé, que é a fé dom espiritual, a qual não vamos especificar aqui. E há esta fé característica do fruto que produz em nós uma fidelidade. Nós estarmos passando por dificuldade, estarmos passando por momentos de luta, de tribulação, mas nós sabemos que nós não ficaremos perdidos, sós, não seremos abandonados, mas temos a certeza de que Deus está conosco e que no momento oportuno Ele nos fará contemplar o seu operar, o seu agir em nosso favor. Essa certeza é a fé característica do fruto espiritual. Esta fé, quando é desenvolvida em nós, nos faz permanecer com Deus. Mesmo que alguém nos ofereça um caminho fácil,
um caminho para resolver aquele problema de maneira inadequada, imoral, que vá contra a palavra de Deus, nós não aceitamos. Ainda que venhamos a permanecer debaixo de uma dificuldade, debaixo de uma luta, mas nós permanecemos firmes no Senhor, fiéis à sua palavra. E nós somos recompensados porque esta fidelidade não é deixada em vão, mas Deus vem e faz o milagre e nos faz herdar todas as suas promessas. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9 e também capítulo 3, verso 1 e capítulo 5, verso 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, precisamos permanecer fiéis ao evangelho que foi pregado a nós, que foi anunciado. Gálatas 3:1. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Gálatas 5:7. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Essa infidelidade dos Gálatas foi produzida por acreditarem em palavras de outras pessoas. Num caso mais específico, haviam aqueles cristãos que se convertiam do judaísmo e levavam consigo uma certeza de que era necessário que quem aceitasse a Jesus precisava guardar os preceitos legais, os preceitos da lei que Deus havia determinado ao povo judeu. E aqui na Galácia, os crentes estão sendo influenciados por estes homens, por essas pessoas. E Paulo diz: eu preguei um evangelho para vocês, permaneçam fiéis a ele. Esse evangelho que eu tenho deixado, esse evangelho da graça, esse evangelho da fé, esse evangelho que o Senhor virá e mostrará sua grandeza, é necessário permanecer fiel até o fim. Não se permitam deturpar, mudar aquilo que vocês aprenderam. Na nossa caminhada cristã, nós somos influenciados por muitos pensamentos, muitas filosofias, muitos outros evangelhos, pseudo-evangelhos que são apresentados a nós. Nós precisamos entender que há um evangelho que está na Bíblia Sagrada. Ele precisa ser guardado em nossos corações, praticado em nossas vidas, para herdarmos todas as promessas de Deus. Qualquer outro evangelho, qualquer outra palavra diferente daquilo que está já escrito e determinado, Paulo diz que deve ser anátema, ou seja, maldito. Devemos repreender, tirar isto de perto de nós, não aceitar, mas permanecermos fiéis ao Senhor dentro de qualquer circunstância. A próxima característica é a mansidão, que é o oposto da agressividade, da raiva, da violência, do ódio. O que é manso é aquele que não busca fazer o mal a ninguém. Ele não é agressivo, ele nunca vai buscar primeiramente a violência. Ele vai buscar o diálogo, vai buscar o entendimento, vai buscar até se abster de discutir para que não haja nenhum tipo de ódio ou desenvolvimento da raiva entre um e o outro. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está se colocando como manso e humilde, e olha que Ele é Senhor de tudo, tem todo o poder, pode fazer o que quiser, mas Ele escolhe ser manso e humilde, assim nós também, segundo aos Coríntios 10:1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para
convosco. Eu quero só deixar uma afirmativa aqui, porque muitos compreendem de maneira equivocada. Ser manso não é ser fraco, não é a mesma coisa. Não é porque eu estou sendo manso, evitando a violência, evitando o ódio, evitando a raiva, evitando a discussão, evitando aquilo que produz inimizade, que eu estou me colocando como covarde, como fraco. Pelo contrário, é muito mais difícil você engolir o próprio orgulho, se calar às vezes, até mesmo tendo razão, é muito mais difícil. Na verdade, ir para a agressividade, para a raiva, para a violência, para o ódio, é muito mais fácil. É só se deixar levar pela vontade da carne, mas ser levado pela vontade do Espírito quando a carne está incitando ao ódio é muito mais difícil, precisa de muita coragem, precisa de muita força. Isso sim é uma demonstração louvável, em que nós somos fortes quando o mundo pensa que somos fracos. Quando nós nos fazemos de fortes segundo a vontade do mundo, na verdade, perante Deus, nós somos fracos, nós sucumbimos, nós caímos, nós desistimos, nós nos abatemos, nós somos levados pela vontade da carne. A próxima característica é a temperança. Em outra tradução pode ser dita como o domínio próprio. É a capacidade de modelar os desejos e as reações, a moderação, o comedimento, é nos submetermos todas as nossas vontades à obediência a Cristo. 1 Coríntios 9, 25, e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Nós estamos lutando para dominar não os outros, mas dominar a nós mesmos. Se nós não dominarmos o nosso próprio ser, nossas próprias vontades, vamos sucumbir àquilo que nos faz afastados, longe de Deus. Devemos dominar a nós mesmos. Nós temos esta capacidade. Jesus certa vez disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos não é fácil. Negar os nossos impulsos, as nossas vontades, não é fácil. Todavia, esta é a vontade de Deus, e isto nos aproxima mais ainda da vontade de Deus em nós. 1 Coríntios 9, 25 traz esta afirmativa belíssima. Nós estamos lutando para nos dominar para quê? Para herdar uma coroa incorruptível, algo eterno, um presente perfeito de Deus que vai ecoar pela eternidade, nós não perderemos mais. E finalmente, quero ler aqui Efésios 5:2, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Este amor aqui é o amor que no grego é ágape, é o amor incondicional. É o amor que não mede esforços para agradar, para fazer o melhor para o outro. É o amor que Deus sente por nós. É o amor perfeito. É o amor que temos que buscar em nós. O amor é a principal das características do fruto espiritual. E, na verdade, ele é a base de todas as outras características. Eu vou ler ainda o capítulo 13 de 1 Coríntios, mas antes eu quero trazer aqui uma reflexão de D.L. Moody, que nos diz o seguinte, que a alegria é o amor exultado, a paz é o amor em repouso, a longanimidade é o amor que não se cansa, a benignidade é o amor que suporta, a bondade é o amor em ação, a fé é o amor no campo de batalha, a mansidão é o amor sob disciplina, a temperança é o amor sendo treinado. Então, 1 Coríntios 13, Paulo define muito bem o que é o amor.
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que possamos viver em comunhão com o Espírito Santo e venhamos a desenvolver em nós essa vontade do Pai. Que em nossas vidas o fruto espiritual seja produzido e que o amor seja a base de toda a nossa vida, de todas as nossas ações, de toda a nossa busca, este amor incondicional que o Pai tem nos dado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.